Fala fiel, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Coringão, que segue em busca de um novo diretor esportivo para substituir Fabinho Soldado, e também mercado da bola do Corinthians, quem sai e quem chega nesse período de final de ano. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. O corintiano não tem um dia de paz, né? A do corintiano foi comemorar a Copa do Brasil. Verdade. Né? Bastidor, verdade. ele vai pensar só em janeiro. Verdade. O corintiano tá comemorando o Natal, É que nem o Depay, tá com a mesma roupa desde a final da Copa do Brasil, andando por Itacaré agora. Não, e Copa do Brasil é um ano, né? O Corinthians foi o principal time do futebol paulista em 2025, por incrível que pareça. Apesar do Palmeiras estar tão bem estruturado, o Corinthians foi o grande time do futebol paulista. Apesar até de ter terminado como o pior deles no Brasileiro. Mas o ano terminou do jeito que vocês sabem. Mas de notícia nos bastidores, foi a saída do Fabinho Soldado e, segundo o GE, o Bruno Spindel pode ser esse novo executivo de futebol. O Bruno Spindel exerceu essa função no Flamengo, inclusive era uma função superior à que o Fabinho exercia no Flamengo, eles chegaram a trabalhar juntos. O Fabinho era uma função mais burocrática mesmo, do dia a dia, e o Bruno Spindel na função executiva do futebol. Mas, e eu posso falar isso porque acompanhei, cheguei a conversar com ele, o Spindel sempre muito abaixo do Marcos Braz, né? O Flamengo tinha, à época, um amador, hoje o Braz virou profissional, mas à época ele era vereador do Rio de Janeiro. Quem dava as cartas no futebol, as decisões eram tomadas pelo clube associativo. O Spindel apenas ia na onda daquilo que o Marcos Braz, Rodolfo Landim determinavam. Eu nunca vi o Spindel ter voz, poder de decisão. E me parece que é o mesmo que vai acontecer no Corinthians. Ele não vem para ser a voz, dar a palavra final. Ele vem para ser um funcionário do futebol. E me chama a atenção porque a última declaração que o Fabinho deu como funcionário do Corinthians foi no fechamento de domingo. Ali ele já deu as pistas do que estaria por vir. Vamos relembrar o que Fabinho Soldado falou no domingo após o Corinthians derrotar o Vasco no Maracanã. Aqui no Corinthians, o que nos cabe é olhar um pouquinho para dentro. É um momento de felicidade sim, mas é um momento de reflexão. Eu já falei sobre isso. O Corinthians é um time muito grande e se continuar com um pensamento pequeno, existe uma pequena parte do clube político, aí eu estou dizendo de uma forma muito clara, que parece que o profissionalismo, parece que isso tem incomodado as pessoas. Então, o presidente Osmar está fazendo um trabalho importante, ele tem toda uma boa intenção de fazer com que o Corinthians melhore, mas ele vai precisar de ajuda, de pessoas que realmente gostam do Corinthians, pessoas que realmente amam. E existem tantas outras pessoas boas, também é legal falar sobre isso. Tem muita gente no Corinthians, conselheiro, diretoria, que dedica seu tempo para tentar reconstruir esse gigante. Mas aqui está uma reflexão para aquelas pessoas que pensam de uma forma que o futebol não vai para esse caminho. Você olha para os nossos grandes concorrentes, eles estão cada dia mais melhorando as suas práticas, com profissionalismo, com gestão, com equilíbrio. E aqui ainda a gente tem uma pequena parte de uma galera que não bota a cara. A gente nunca sabe quem é, mas são pessoas que têm influências, que conhecem do dia a dia, dos bastidores, e saem falando coisas, soltam coisas que só têm nos atrapalhado. A gente olha para aquilo que podemos controlar, que é o nosso trabalho, parabenizar o trabalho do Dorival Júnior, mas está aqui uma reflexão para que esse clube, que eu estou aqui há 2 anos, você passa a ter um carinho enorme, conhecer a dificuldade do torcedor, o torcedor está sempre apoiando esse clube, merece muito mais, eu não vou dizer respeito, mas merece um olhar com muito carinho para as pessoas que realmente gostam e amam do Corinthians. Só recapitulando, eu não tenho absolutamente nada contra o Bruno Spindel, pelo contrário, eu acho um cara sério. Nos contatos que eu tive com ele, me passou muita seriedade. Estava inclusive acima no organograma do Flamengo, do Fabinho Soldado. Vou falar sobre o Corinthians, não sobre o Spindel. Quando o Fabinho Soldado dá uma declaração dizendo que está com dificuldade para trabalhar com profissionalismo no futebol e que está tendo uma guerra ali em que o amadorismo, na visão dele, estava vencendo e ele sai nos dias seguintes, não me parece boa coisa. Aguardar os próximos passos. Não, e assim, esse processo que o Corinthians viveu nesses últimos 2 anos, depois da eleição que termina aos 16 anos da renovação e transparência,
foram assim 2 anos para juntar os cacos e ver o que dava para fazer, né? E nesse processo todo mundo sofreu, todos os setores do Corinthians sofreu, futebol feminino, futebol de base, consequentemente o masculino profissional, que brigou para não cair no ano passado, teve que abrir os cofres e entender o que estava acontecendo no mercado para se reorganizar, contratar ali dentro do que era possível para salvar o time de um rebaixamento. E esse ano foi ainda mais difícil, porque foi o time que menos contratou e que teve que se reorganizar com o que tinha para tentar fazer alguma coisa diferente. E esse ano, mostrando um título paulista e um título de Copa do Brasil, que existe vida no Corinthians, mesmo trocando de direção, que eu acho que isso que perturba mais os bastidores do clube. Como assim o Corinthians tem vida trocando o eixo político da instituição? Então, acho que isso balançou muito internamente o Corinthians. E eu tinha certeza que ia ser um ano de muita dificuldade, não só no campo. O campo é muito reflexo do que o time vive nos bastidores, mas principalmente de bastidores. Então, quando a gente faz as críticas assim, o Corinthians tem dificuldade de contratar, o Corinthians falta criatividade, primeiro, time quebrado. E dentro dessa realidade de ser um time quebrado, você vai contratar quem você sabe que vai te ajudar, se o salário vai atrasar ou a premiação pode atrasar. Então, acho que isso mostra muito o caráter da forma como o Fabinho conseguiu organizar esse elenco. Você pode falar qualquer coisa, críticas técnicas sobre esse elenco, mas não é um elenco omisso. É um elenco que se encontrou ali e tentou se organizar minimamente. O Campeonato Brasileiro foi aquele time sem mobilização. Eu acho que tem várias questões técnicas que a gente pode fazer uma seleção sobre isso. Mas eu acho que dentro dessa realidade o Fabinho conseguiu blindar. E eu acho que o principal termômetro disso, que faz com que até a gente reveja algumas críticas, algumas situações, é a fala dos jogadores. Porque quando o jogador se sente protegido, consequentemente, ele fica mais confiante. E aí ele treina melhor, joga melhor. E eu acho que o principal trabalho do Fabinho foi passar essa tranquilidade para um grupo de jogadores que tem lacunas enormes, né? O Corinthians foi campeão aí com várias lacunas nesse elenco, mas ainda assim ele conseguiu. O Dorival conseguiu aproveitar vários garotos da base, jogarem bem. Ele tem jogadores para começar a temporada, independentemente das contratações ou não. Eu acho que diz muito sobre essa união que o Fabinho conseguiu transferir para o time, que 16 anos depois conseguiu mudar o seu eixo político, mudar bem, entre aspas, né? Porque são tantas mudanças, nem é o mesmo presidente que começou, né? Já é outro. Eu acho que mostra que o Corinthians tem vida, mas não é muito interessante politicamente que um gigante como o Corinthians tenha vida, né? Pelo contrário. Eu não aguento mais ver clubes deste tamanho sendo afetados pela presença de amadores com desejo de pequeno poder, quase sempre absolutamente desqualificados para se intrometer em futebol e para quaisquer outras atividades de um clube deste tamanho, especialmente no futebol, que vem desse maldito Conselho Deliberativo, que é maldito em todos os clubes de modelo associativo, um órgão que não serve para nada a não ser de atrapalhar e tumultuar. Repito. Querer ingresso de jogo. Muita gente desqualificada. O Corinthians, infelizmente, está entre esses clubes. Quando você olha para o futebol paulista, você vê Corinthians, São Paulo e Santos ainda penando muito na mão dessa gente. O Palmeiras também pena, porque também é o mesmo modelo, mas conseguiu engatar uma série de gestões melhores, de profissionais melhores, dando mais autonomia à gente profissional, para não ficar sendo subordinado a um amador, como o Fabinho teme que aconteça com ele, como acontece nos outros clubes ali. Então aí precisa de uma mudança muito mais drástica. Está claro que tem alguma coisa errada ali, né? O Memphis fala de política, o Fabinho fala de política. Os jogadores todos, né? E quero só fazer uma lembrança que uma grande medida da CBF para o ano que vem é o fair play financeiro, a implementação do fair play financeiro. E a gente está falando de 3 clubes, Corinthians, São Paulo e Santos, quer dizer, a gente está falando do Corinthians, mas eu citei os outros 2, que passam semana sim, semana também, tentando fugir de transfer ban. Como é que eu vou fazer aqui para não tomar um transfer ban, para pagar as dívidas e tal? O fair play financeiro tem que, eu espero que ele seja cumprido, endurecer as coisas para esses clubes, até como forma de obrigá-los a afastar esses amadores, esses aventureiros. E não vai ser fácil, porque a situação financeira dos 3 é bastante complicada, embora o Corinthians tenha conseguido dentro de campo se livrar disso e reagir com 2 títulos e um muito importante na temporada. Agora, André, falando sobre o Fabinho, o Corinthians fez muito bem para ele também, né, profissionalmente, porque o Fabinho que sai do Flamengo e o Fabinho que está hoje no Corinthians cresceu.
Cresceu muito. A evolução dele é muito clara, assim, nítido. Sem dúvida. Até na maneira de falar, de se colocar. É outra pessoa. Essa entrevista dele eu não tinha visto. Exatamente. Você pegar uma entrevista do começo do ano Exato, e essa agora isso. é outra pessoa. Chama muita atenção que isso tenha sido o último ato dele. Sim, Na sequência, e provavelmente ele já sentia que seria. Exato. Entendeu? Porque ele já se coloca ali, já sabendo aquilo que pode acontecer. E aí depois vem os jogadores que todos, sem exceção, né, falando sobre ele. Então, acho que assim, primeira coisa, eu acho não, tenho certeza, dentro do turbilhão que o Corinthians teve no ano, e o Fabinho, e os jogadores deixaram isso bem claro, e o Fabinho se mostrou blindar um vestiário, blindar um time, blindar os jogadores a não entrar nesse turbilhão, a fazer com que o Corinthians pudesse chegar a uma final de Copa do Brasil, no final do ano, passando esse ano todo com esses problemas que o Corinthians teve. Isso vai muito do diretor. A gente sempre fala do jogador de futebol, o cara que vive dentro do vestiário. Não é o cara que está lá no escritório, que a gente tem que ir lá falar com ele. É o cara que está ali dia a dia, procurando saber o que você precisa, aquilo que é melhor para a gestão do grupo. Então, acho que o Fabinho foi imprescindível para o Corinthians, mas o Corinthians também foi imprescindível para ele, porque ele evoluiu muito. Sem dúvida. Muito. Só me chama a atenção a saída dele, depois dessa entrevista. Então o clube está se rendendo, é isso? O amadorismo? É difícil de entender a saída dele. Vamos aguardar o Corinthians que tem, André, se pronunciar. Acho que o Spindle, insisto, vou falar de novo, acho que é um cara bem sério, mas ele vai ter autonomia para trabalhar? Aliás, temos atualização sobre a situação do executivo do Corinthians, e quem traz para a gente, abrindo os trabalhos da Central do Mercado, é o Pedro Rocha, ao vivo conosco nessa sexta-feira. Boa tarde, Pedro, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para todos os amigos da mesa e todos ligados no Seleção. É exatamente esse o problema do Corinthians na busca por um diretor executivo. O Corinthians tentou, a bola 1 do Corinthians, a ficha 1, era o Alessandro Brito, que está no Botafogo, e esbarrou na multa contratual que ele tem e também um salário muito grande, com muitos bônus, e o Alessandro preferiu permanecer no Botafogo. Ontem, eu e o Bruno Cassucci trouxemos no GE. Globo desse interesse e de uma negociação pelo Spindle que estava esquentando. As reuniões aconteceram e no papo, tanto do Alessandro, tanto também do Bruno Spindle com os diretores do Corinthians, a conversa não é tanto sobre salário, mas sobre a autonomia que ele vai ter no processo do Corinthians no dia a dia. Exatamente isso que vocês estavam conversando. O Caia Mota, nosso companheiro aqui no GE. Globo, me ligou agora e disse que está muito perto de ser anunciado oficialmente como diretor executivo do Corinthians, o Bruno Spindle. Então, é uma negociação, é um problema a menos que o Corinthians tem para 2026, mas, repito, a conversa, tanto do Corinthians antes com o Alessandro Brito e depois agora com o Bruno Spindle, passava principalmente sobre essa autonomia, essa gerência que esse diretor executivo, esse homem forte do futebol, vai ter nos processos. E para finalizar essa parte, Rizek, eu fico muito curioso para saber como que o Dorival Júnior fica para 2026, porque conversando nos bastidores, o que incomodava o Fabinho Soldado eram os mesmos pontos que incomodavam o Dorival Júnior. Então, ainda na reta final da Copa do Brasil, a gente ouvia de uma insatisfação muito grande do Fabinho e também do Dorival Júnior. O Fabinho, ele dava o respaldo para o Dorival. Vamos ver como é que fica a situação do treinador para esse início de temporada. Não, e quando você conversa com os próprios jogadores, foi o meu caso, né, domingo no fechamento, o Corinthians, sem dinheiro para contratar, esse ano trouxe 2 atletas, o Vitinho e o Angileri, nenhum deles titular. Então, como é que o Corinthians conseguiu? Porque o Corinthians se esforçou para manter a base, o mesmo time da arrancada do ano passado. É o mesmo time do ano passado. Então, o conjunto, a base, fez toda a diferença. Não é à toa que o Mateuzinho teve o melhor ano da vida dele, o Bidu, o Gustavo Henrique, o time está entrosado. O Bidon jogando muito bem, o time está entrosado. E o cara que tratou como questão de honra, que não deixaria ninguém sair, que faria todo o esforço para isso, foi o Fabinho Soldado, como executivo de futebol. A ver como será a vida do Bruno Spindle e aguardando o Corinthians falar sobre o tema, porque afinal foi um ano vitorioso e o clube acaba trocando por decisão própria do clube, o seu executivo de futebol. A ver como serão as explicações, que eu acho que o Corinthians tem que dar essa explicação para a sua torcida, né, de por que trocou. Vocês não acham? Claro. Sim. Né? Claro. Qual a razão? E não só porque trocou, mas dizer como funciona e como vai funcionar o departamento de futebol a partir do que disse o Fabinho, que foi um cara bem sucedido ali. Então o Fabinho expôs alguns problemas que outros elementos importantes do Corinthians também o fizeram. Então cabe ao presidente do Corinthians contar para a torcida qual é a ideia dele, o que ele pretende. Porque vamos se lembrar, assim, ninguém lembra do Spindle como o cara que tomava as decisões do Flamengo, era o Marcos Braz.
Quando o Fabinho foi Muito pro Corinthians também. Ninguém lembrava dele tomando nenhuma decisão no Flamengo. Sim, exato. Isso. Era o Marcos Braz. O Spindle vinha a reboque do Braz, a ver como será no Corinthians. Agora, André, diga. Edu trouxe um ponto que é importante. Normalmente, quando você tem o diretor de futebol do peso que estava o Fabinho no Corinthians, eles batem muito com o que pensa o treinador. E eles se aproximam Se muito. aproximam demais. Então, essa é uma questão. Como que o Dorival vai receber isso para começar a trabalhar? Ele imaginar que vai ser de novo um ano turbulento. Era o Marcos Braz no ano que o Dorival ganha no Flamengo e é demitido depois, né? Era. E o Spindle. Eu Spindle. Uau. Eu fico feliz de, em 2025, a gente está debatendo dirigente. Eu comecei a trabalhar nos anos 90, cobrindo o Corinthians, 95, 94 e 95. Quem cuidava do futebol do Corinthians era o Zezinho Mansur, que tinha atuava no ramo de veículos, e o Jorge Neme, que tinha uma rede de loja de vestido de noiva. Então, você queria saber das coisas do Corinthians, você ia até a loja do vestido de noiva. E eu digo o Corinthians como exemplo porque era assim todos os clubes. Fico feliz que hoje a gente esteja debatendo sobre executivo de futebol. Parece um papo chato, mas eu acho que hoje está consolidado esse posto. Sim, imprescindível. Imprescindível esse posto. E é por isso que ele está ganhando as manchetes. O que falta é os clubes permitirem ou não permitirem mais que o dono da loja de noiva mande no profissional. Exatamente. Porque ainda tem clube que quer fazer isso. Não, e assim, e eram pessoas apaixonadas, porque era a realidade daquela época. Não, e nem um ex-jogador hoje não tem mais boleirão, espaço para isso. E nem um ex-jogador boleirão que não se preparou. Eu acho que hoje o cara tem que estar minimamente preparado, né? A experiência de campo, claro, é sempre muito importante, mas ele tem que ter também um mínimo de conhecimento de gestão, porque ele vai ter que lidar com algo que é além do campo e bola. Não, hoje você tem, por exemplo, o Pedro Martins, que trabalhou no Santos, no Vasco, no Botafogo, no Cruzeiro. Ele foi fazer mestrado na Inglaterra em gestão esportiva. Hoje virou uma função estratégica, importantíssima dos clubes. Estou trazendo aqui agora uma matéria do GE, trazendo algumas informações aí, abre aspas para a matéria. O ambiente de festa e euforia pela conquista da Copa do Brasil deu um cenário de incerteza para a temporada de 2026 com a saída de Fabinho Soldado. A principal delas é a montagem do elenco para 2026 com chegadas e saídas de jogadores. Fabinho era quem estava à frente das conversas para renovações contratuais e com o staff dos atletas que podem retornar de empréstimos. Era ele quem mantinha contatos internos e externos para tratar de reforços. Dentro do Corinthians, ele fazia reuniões frequentes com a comissão técnica e com o gerente de análise de mercado, Renan Blois, seu braço direito. Fora, conversava com empresários, dirigentes de outros clubes para mapear o mercado da bola. Agora as conversas relacionadas a transferências devem ficar congeladas temporariamente. Daqui a 8 dias se encerrarão os contratos de Fabrício Andileri e dos atacantes André Romero e Thales Magno. O argentino vinha negociando há meses para permanecer, mas sem acerto, já os outros dois não estão nos planos para 2026. Maicon é uma exceção, já que o Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar para adquiri-lo. Elenco queria a permanência de Fabinho Soldado, ele era muito respeitado e querido pelo elenco. O ex-executivo do futebol teve o nome exaltado pelos jogadores que estavam no trio durante a festa do título da Copa do Brasil. O meia Rodrigo Garro pediu para que o profissional pegasse o microfone e falasse, mandando um recado para a torcida. Na sequência, Gustavo Henrique puxou o grito de "Fica Soldado". Torcedores presentes em Itaquera também reforçaram a campanha levantada pelo defensor. A reapresentação corintiana está prevista para 3 de janeiro, quando a cúpula alvinegra deve se reunir com o elenco e comentar as mudanças no comando de futebol do clube. Além dos atletas, o técnico Dorival Júnior tinha estreita relação com o Fabinho e elogiava muito o trabalho dele. Dorival também demonstrou um incômodo com a pressão política sobre o dirigente. O contrato do treinador com o Timão vai até o final de 2026. Enfim, vamos ver aí como vai ser essa sequência aí, até porque o Corinthians está em busca do Bruno Spindle, né, que é ex-dirigente do Flamengo. Vamos ver se vai fechar, porque tem que ser o mais rápido possível para acelerar esse planejamento da temporada de 2026, tentar trazer logo reforços para iniciar o Brasileirão, que já é no final de janeiro, com o elenco encorpado para fazer uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro e também almejar, quem sabe, o título da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!